Você já teve a sensação de que perdeu algo precioso e nem sabe quando foi? Como se um sonho que antes te dava direção, motivação e propósito simplesmente tivesse desaparecido. Você acorda um dia sem a mesma paixão, sem a mesma visão, sem aquele fogo que já queimou dentro do peito. E se eu te dissesse que isso não é apenas psicológico? Que existe um mundo invisível onde sonhos são vigiados, atacados e muitas vezes roubados enquanto você dorme? O inimigo não precisa de portas escancaradas para entrar. Basta uma brecha, uma noite de distração espiritual, uma mente cansada e um coração desprotegido. Há pessoas que foram chamadas para grandes coisas, mas algo foi arrancado delas no silêncio da madrugada. Este vídeo é um chamado para despertar, para abrir os olhos e entender. Existe uma batalha acontecendo mesmo quando você fecha os seus. A Bíblia é clara sobre isso. Em Mateus 13:25, Jesus conta uma parábola poderosa. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Percebe o que está acontecendo aqui? O terreno estava fértil. O trigo já havia sido plantado. Mas no exato momento em que todos estavam dormindo, relaxados, inconscientes, vulneráveis, o inimigo agiu. Ele não destruiu a plantação. Ele a corrompeu. Isso é exatamente o que o diabo faz com nossos sonhos. Ele sabe que não pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida, mas pode tentar contaminar, confundir ou desviar. O problema não é sonhar. O problema é não vigiar os sonhos enquanto eles ainda estão sendo formados. Quantos de nós paramos de sonhar porque, sem perceber, deixamos o inimigo roubar nossa esperança durante a noite? E esse roubo não é sempre literal. Às vezes, é sutil. Ele rouba sua fé com uma dúvida plantada em silêncio. Rouba sua direção com um sonho confuso que te deixa inquieto por dias. Rouba sua identidade ao te fazer esquecer quem você é em Deus. Lembra de José? Deus falava com ele através de sonhos. Mas o que o inimigo fez? Tentou matar o sonhador para calar a promessa. Não foi à toa que os irmãos de José disseram: "Lá vem o sonhador", Gênesis 37:19. Quando o inferno reconhece um sonhador, ele se mobiliza, porque sabe que sonhos dados por Deus têm data marcada para se cumprir. E quando isso acontece, cadeias são quebradas, famílias são restauradas e destinos são ativados. É por isso que os ataques mais intensos muitas vezes vêm durante a noite, porque o inimigo quer que você acorde vazio, confuso e paralisado. Se você está sentindo que perdeu algo durante o sono, alegria, motivação, paixão por Deus, visão espiritual, não ignore essa impressão. Pode ser o Espírito Santo te alertando. Ele não quer apenas te consolar pelo que foi perdido. Ele quer te treinar para recuperar e proteger tudo que ainda está por vir. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa despertar espiritualmente. E comenta aqui: você já teve um sonho que parecia profético e depois se perdeu? Você acordou um dia e sentiu que algo precioso te foi tirado? Fica comigo até o fim, porque vamos entender como isso acontece e, mais do que isso, como recuperar tudo o que foi roubado. Porque se o inimigo ousou tocar no que é seu, é porque ele sabe o potencial que você carrega quando está alinhado com o céu. Não saia ainda. O próximo bloco vai te mostrar o mecanismo espiritual por trás dos sonhos roubados e vai te surpreender. Existe um princípio espiritual poderoso que muitos ignoram. O inimigo ataca com mais precisão quando você está distraído espiritualmente. E a distração mais perigosa não é aquela do celular, da correria ou da rotina. É a distração da alma. Quando você vai dormir sobrecarregado, sem entregar seus pensamentos ao Senhor, você adormece com o portão da mente aberto. E a mente é o campo onde os sonhos se manifestam. O que acontece enquanto você dorme depende do que está habitando em você enquanto está acordado.
A palavra diz que Deus dá aos seus enquanto dormem, Salmo 127, 2. Mas também revela que visões enganosas podem surgir do coração contaminado, Jeremias 23, 16. Ou seja, o espírito está em guerra até mesmo enquanto você descansa. Sonhos podem ser enviados por Deus, mas também podem ser interceptados, confundidos, deturpados. Por isso, a vigilância espiritual não dorme. O espírito do homem que está em sintonia com Deus continua atento, mesmo quando os olhos se fecham. E é aí que muita coisa se perde. Há pessoas que antes tinham clareza sobre o seu chamado, mas após noites de pesadelos constantes, bloqueios emocionais e perturbações noturnas, começaram a duvidar até da própria fé. Isso não é coincidência. O inimigo usa o sono para plantar mentiras, especialmente naqueles que estão cansados de lutar. Ele aproveita a vulnerabilidade da alma ferida para semear confusão. Você já acordou com angústia sem motivo? Já teve sonhos que pareciam carregar peso espiritual, mas te deixaram mais perturbado do que edificado? Isso pode ser um indício de roubo. Em 1 Reis 19, vemos Elias, um profeta de fogo, entrar em uma caverna após uma crise profunda. Ele estava cansado, deprimido, com vontade de morrer. Deus envia um anjo enquanto ele dorme, porque o céu também age na madrugada. Mas se o céu pode enviar reforço, o inferno pode tentar impedir. Essa guerra silenciosa é real, e muitos estão perdendo sem sequer perceber que estão em batalha. Mas aqui está a boa notícia. Você pode aprender a vigiar enquanto dorme. Isso começa com consagração. A forma como você termina o dia determina o que entra no seu espírito à noite. A oração antes de dormir não é um ritual religioso, é uma blindagem espiritual. Quando você declara a palavra, entrega sua mente, perdoa ofensas e se conecta com Deus antes de repousar, você transforma o campo de batalha em território sagrado. Lembra de Daniel? Ele teve visões noturnas e revelações durante o sono. Mas isso só foi possível porque sua vida era uma oferta contínua. Ele jejuava, orava 3 vezes ao dia, e seu espírito estava em constante sintonia com o céu. Quem vive assim, sonha com revelações, não com confusões. E mesmo que o inimigo tente agir, o céu responde com intervenção. Como no caso de José, que recebeu instruções claras em sonhos para proteger Maria e o menino Jesus. Mateus 2,13. Se até o nascimento do Salvador foi preservado através de um sonho, por que você acha que os seus sonhos não importam? Por que você acha que o inimigo não tentaria corromper aquilo que carrega direção, respostas e alinhamento espiritual? Neste momento, eu quero te desafiar. Antes de continuar esse vídeo, comenta aqui abaixo, eu vou vigiar até dormindo. Declare isso com fé. E já compartilha esse vídeo com alguém que está tendo pesadelos recorrentes ou acordando espiritualmente cansado. Essa pessoa precisa entender o que está acontecendo. No próximo bloco, vamos descobrir os sinais claros de que os seus sonhos foram roubados. E como identificar cada um? Porque o primeiro passo para recuperar o que foi perdido é saber o que foi levado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, mas não tem conseguido dar nome ao que está sentindo. Sabe aquele vazio que apareceu de repente? Aquela perda de direção, de motivação, de brilho nos olhos? Não é só cansaço. Nem sempre é emocional. Em muitos casos, é um sinal de que o inimigo já agiu na calada da noite e te roubou algo essencial. Um dos primeiros sinais de que seus sonhos foram roubados é a perda de convicção espiritual. Você começa a duvidar de tudo o que antes te movia. Coisas que antes pareciam claras, agora parecem confusas. O que era promessa agora parece ilusão. O que era chamado parece só a empolgação do passado. Isso não é coincidência. É o fruto de um ataque sutil,
muitas vezes noturno, que sequestra a semente da fé enquanto você descansa, sem armadura. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele começa pelo invisível. Outro sinal claro é o esvaziamento da sua sensibilidade espiritual. Você sente que não ouve mais Deus como antes, que suas orações não têm mais vida, que os sonhos que antes traziam direção agora se tornaram turvos, assustadores ou simplesmente desapareceram. E isso te faz desacreditar até do que já viveu com Deus. Mas escute, sonhos são como sementes espirituais. Se você não protege o solo do seu coração, especialmente durante a noite, o inimigo planta o que quiser. Foi exatamente isso que Jesus explicou na parábola do joio. Enquanto os servos dormiam, o inimigo semeava o que era falso. E o que é falso se parece com o verdadeiro até o momento da colheita. Ou seja, o engano pode durar anos até ser percebido. Quantos estão vivendo sonhos que não vieram de Deus? Quantos enterraram os sonhos divinos porque foram confundidos por versões falsas? E quando o roubo é mais profundo, ele afeta até a capacidade de desejar. Você não sonha mais, não visualiza mais o futuro, não tem mais expectativa pelas promessas. E o mais perigoso, você se acostuma com isso. Passa a acreditar que foi sempre assim. Mas Deus está te chamando para despertar, porque o que foi roubado pode ser restaurado. Lembra de Pedro? Jesus havia dito que ele o negaria, e de fato ele negou. O sonho de ser o líder da igreja parecia destruído, mas quando Jesus ressuscita, ele faz questão de restaurar Pedro com 3 perguntas. Tu me amas? Uma para cada negação, uma cura para cada ferida, uma palavra de vida para cada roubo do inimigo. Isso mostra que Deus não apenas conhece o que te foi tirado, Ele tem o poder de devolver com autoridade dobrada. Comenta aqui embaixo. Você sente que já teve seus sonhos roubados? Que houve uma perda invisível durante o sono? Que algo se apagou dentro de você? Se sim, não fique em silêncio. Esse vídeo é um chamado à recuperação. E eu quero te encorajar. Compartilha agora com 3 pessoas que estão vivendo como se não tivessem mais sonhos. Elas precisam entender que ainda dá tempo de recuperar tudo. No próximo bloco, eu vou te mostrar os 3 passos espirituais para restaurar os sonhos roubados. E quando você aplicar isso com fé, Deus vai começar a agir ainda essa semana. Fica comigo, porque o céu está prestes a liberar algo novo sobre o teu espírito. Se você chegou até aqui, é porque seu espírito está respondendo. Algo dentro de você está despertando, e isso já é um sinal de que a restauração começou. Mas não basta apenas identificar o roubo. É preciso se posicionar espiritualmente para recuperar o que foi perdido. A Bíblia não nos chama apenas para chorar o que se foi, mas para guerrear pela restituição. Em Joel 2:25, Deus declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso não é metáfora, é promessa, é direção. É um decreto celestial dizendo: eu sei o que te foi roubado e eu mesmo vou devolver. Mas como isso acontece na prática? O primeiro passo é o arrependimento e a vigilância. Arrependimento não significa que foi sua culpa. Significa que você quer realinhar o coração com Deus, fechar as brechas, abandonar toda distração espiritual e dizer: Senhor, eu volto a vigiar até dormindo. Esse arrependimento abre o céu sobre a sua vida. O segundo passo é a consagração da mente antes de dormir. Isso pode parecer simples, mas é uma chave poderosa. Muitos cristãos vão dormir após horas mergulhados em conteúdos tóxicos, discussões, ansiedade e distrações. E então se surpreendem com noites pesadas e sonhos confusos. Consagrar a mente significa desligar o mundo e se conectar com o céu antes de deitar. Declare a palavra. Ore com sinceridade. Coloque um louvor suave. Medite no que Deus já falou com você.
Isso transforma seu sono em terreno fértil para revelações, não para ataques. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele recebeu sabedoria durante um sonho, porque o seu coração já estava voltado para Deus. 1 Reis 3. Quando a mente está limpa, o espírito se torna sensível. Quando o ambiente está consagrado, os céus se abrem mesmo enquanto você dorme. O terceiro passo é a guerra espiritual em oração. Você precisa orar contra todo espírito de confusão, esquecimento, roubo e perturbação noturna. Precisa declarar em voz alta que seus sonhos pertencem ao Senhor e que nenhuma seta lançada durante o sono terá poder. Em Efésios 6, Paulo fala sobre vestir toda a armadura de Deus, e isso inclui a hora de dormir. Use o capacete da salvação sobre a sua mente, o escudo da fé contra dardos inflamados, a espada do Espírito, que é a palavra. A oração é a chave final, porque através dela você convoca os céus para agirem em seu favor. O mesmo anjo que visitou Elias no deserto, o mesmo que apareceu a José em sonhos, pode ser liberado sobre sua vida hoje. Mas isso começa com oração intencional, com fé ativa e espírito desperto. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos espirituais, escreva aqui nos comentários: eu tomo de volta meus sonhos. E não pare por aqui. Envie esse vídeo agora para alguém que parou de sonhar, alguém que parece perdido, alguém que vive dizendo: eu não tenho mais forças para continuar. Porque a restauração também acontece em comunidade. No próximo bloco vamos orar juntos. Uma oração de restauração, proteção noturna e ativação profética para que seus sonhos deixem de ser apenas ideias e se tornem instruções divinas. Fica até o fim. O Espírito Santo quer reacender o que o inimigo tentou apagar. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, o teu Filho amado, que nos deu acesso direto ao teu coração. Obrigado porque, mesmo quando dormimos, o Senhor continua trabalhando. Hoje, Senhor, eu te apresento a vida dessa pessoa que ora comigo. Talvez ela nem consiga expressar com palavras o que sente, mas o Senhor entende os gemidos da alma. Vem agora, Espírito Santo, visitar esse coração. Toca nas áreas onde os sonhos foram roubados, apagados, interrompidos. Restaura o que parecia perdido. Sopra a vida onde só havia silêncio. Eu declaro que todo espírito de confusão, esquecimento, esgotamento espiritual e roubo noturno está sendo agora quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Toda influência maligna que tentou invadir o campo do sono, do subconsciente, dos sonhos e revelações, seja agora desfeita em nome de Jesus. Senhor, libere agora anjos ministradores sobre essa casa, que enquanto essa pessoa dorme, a tua voz seja ouvida, que os céus se abram sobre o travesseiro dela, que os sonhos proféticos voltem, que a sensibilidade espiritual seja restaurada, que as visões celestiais retornem com clareza. E se o inimigo ousou roubar, nós agora tomamos de volta, porque está escrito: 7 vezes o ladrão deverá restituir. Provérbios 6:31. Eu profetizo: os sonhos voltarão com mais intensidade, a direção será ampliada, a fé será fortalecida. O Senhor está despertando o espírito dessa pessoa para viver um novo ciclo. Que cada noite de sono seja marcada pela tua presença, e não mais pelo medo. Pela tua glória, e não mais pelo vazio. E se houver alguém aqui que se afastou, que parou de sonhar por traumas, por frustrações, ou por achar que falhou, Espírito Santo, toca agora. Restaura a aliança, restaura a confiança, restaura o canal. Que essa vida sinta o teu abraço agora e que ela saiba, não é tarde demais para voltar a sonhar. O Senhor está restaurando o que os anos levaram, está reconstruindo o que o inimigo tentou destruir, está reacendendo o que parecia apagado. Eu oro com fé e profetizo. Ainda este mês, essa pessoa verá sinais claros de que os céus ouviram essa oração. Em nome de Jesus, amém.
Se essa oração falou com você, comente Amém, eu recebo. E não saia sem compartilhar. Envie para alguém que precisa dessa cura. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal agora. Curta, comente, ative o sininho. Isso faz com que essa mensagem chegue a quem mais precisa.